Boa tarde a todos. Hoje nós temos a apresentação da professora Gisele Assis Castro Goulart, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o tema da apresentação é a Calix-Coca, uma vacina terapêutica com potencial aplicação no tratamento da dependência da cocaína crack. A professora Gisele é graduada em farmácia pelo Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, tem como experiência a área farmacotécnica e tecnologia farmacêutica, com linha no desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos. É integrante da Rede Mineira de Nanobiotecnologia, da Rede de Estudos para o Desenvolvimento de Novos Inibidores de Urease e pesquisadora associada do CT Vacina. Professora Gisele, muito obrigado pela sua participação em aceitar nosso convite. Fique a sala aberta para a sua apresentação. Eu agradeço, professor Marco Antônio, o convite. É um prazer estar aqui na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Calix-Coca, né? Que para começo de conversa, embora a gente fale que ela é uma vacina sob o ponto de vista de ação, porque ela induz a produção de anticorpos. Mas sob o ponto de vista purista, né, regulatório, enquanto produto, ela é um farmoquímico, né? Porque conceitualmente a vacina teria que ter um componente biológico, e como a gente vai discutir aqui hoje, na verdade ela é um farmoquímico. Mas vamos lá. Bem, dando uma introdução geral, por que desenvolver a Calix-Coca, né? Cerca de 1% da população mundial consome a cocaína. E ao longo, principalmente da pandemia e pós-pandemia, foi observado um aumento no consumo, inclusive de drogas ilícitas de uma maneira geral. Então, no Brasil, cerca de 1,7% da população usou a cocaína pelo menos uma vez no ano anterior. Ela atinge todos os níveis da sociedade, diferentes níveis de escolaridade social, está relacionada com maior incidência de transtornos mentais, edema pulmonar, AVC, violência e óbito. Quem tem esse problema na família ou convive, vê isso muito bem. E, infelizmente, a maior parte das mulheres dependentes está em idade fértil. Então, há um maior risco de deslocamento de placenta, hemorragia, aborto, os fetos têm crescimento menor, nascem com abstinência, tem um risco alto de desenvolver dependência e outros transtornos mentais na adolescência e na vida adulta, e não há abordagens terapêuticas farmacológicas específicas para tratamento da dependência. Então, assim, visando, em virtude de todo esse quadro, né, como iniciou todo esse projeto, que, na verdade, antes vamos colocar da UFMGV4N2, que é um insumativo aí da Calix-Coca. A ideia surgiu em 2012, quando o professor Frederico Garcia viu o trabalho do professor Quinjanda, da Califórnia, e procurou o professor Ângelo, do Departamento de Química, para ver se ele era capaz de sintetizar essa vacina para testar em grávidas. Porque qual a hipótese do professor Frederico? Essa vacina seria capaz de proteger fetos gestantes de usuários de cocaína, né? E aí, esse foi o artigo do professor Quinjanda, que foi publicado na Nature. Então, o professor Ângelo topou esse desafio de sintetizar o apiteno do GNC para ele ser mais tarde acoplado ao KLH. Então, a vacina do professor Janda, ela tem esse componente biológico que é o KLH. Só que qual que era a questão, né? Dentro da universidade, simplesmente repetir um trabalho já publicado, não fornece subsídios suficientes para a tese de doutorado de um aluno. Então, em 2013, o Leonardo entrou, né, foi admitido no programa de pós-graduação, e aí ficou pensando, bem, não dá para reproduzir igual,
mas a gente pode pensar num outro carreador. Por que que é importante um carreador? Porque a cocaína ela não é imunogênica, né? Ela é uma molécula de baixo peso molecular, então dificilmente o organismo reconhece ela como algo que precisa, para qual o corpo precisa criar anticorpos. Então, para facilitar, para permitir que o corpo enxergue a cocaína como uma molécula que o corpo precisa se proteger dela, a gente precisa ligar a moléculas maiores, que são os apitenos e os carreadores. Então, o apiteno desenvolvido pelo professor Kinjanda foi o GNE, onde que a gente tem a molécula da cocaína ligada aqui a um espaçador com um ácido carboxílico. E aí, o professor Ângelo, o que que ele falou? Bem, eu já trabalho com os cálix arenos. Vamos tentar, então, ligar esse GNE aos cálix arenos. Por isso que V4N2. Então, a gente tem aqui 4 moléculas desse apiteno para apresentar para o sistema imunológico. Então, ele teve 2 alunos de doutorado, que foram Leonardo e Angélica, e eles sintetizaram a V4N2, que é com 4 apitenos, e a V8 com 8 apitenos, né? Então, ele já tinha trabalhos que via que o cálice arenos poderiam ser um bom carreador para isso. E por que cálice arenos? Porque, na verdade, eles lembram um cálice. Então, por isso, e daí vem o nome da vacina, Calix Coca. Bem, então, dessa forma, a gente conseguiria apresentar para o sistema imunológico a cocaína para que o nosso sistema imunológico entendesse que ela é algo da qual o corpo precisa ser protegido, para produzir anticorpos que se ligariam, então, a uma molécula, minimizando ou impedindo a passagem pela barreira hematoencefálica, e aí todo as sensações de prazer que a droga, né, que a cocaína propiciaria. Então, esse trabalho inicial, ele foi publicado, né? E nessa prova de conceito inicial, o que que foi mostrado, né? Foram testados 3 doses da V4N2 e a gente observou que era sim possível induzir a produção de anticorpos, isso no modelo in vivo, em camundongos. E quando a gente comparou com a vacina, né, do professor Kinjanda, a gente viu que você tinha uma produção de anticorpos similar, sem diferença estatística. Então, o que que foi avaliado como prova de conceito seguinte? Para ver se esses anticorpos que estavam ali presentes, eles eram capazes realmente de reconhecer a cocaína e mitigar a passagem dela para o cérebro. Então, nessa imagem aqui, o que que a gente tem? A gente tem o Trodat, que é um análogo radiomarcado da cocaína. Então, esses animais foram, esse aqui foi vacinado com placebo, esse foi vacinado com o ativo, e depois ele recebeu, então, o Trodat, que é essa cocaína radiomarcada. E aí, quando a gente observa aqui a localização do cérebro desses animais, a gente observa que nos animais que foram vacinados, houve a passagem de muito menos cocaína radiomarcada em relação ao animal que não foi vacinado, ou foi vacinado, na verdade, com a formulação placebo. E aí, quando a gente dosa a quantidade, né, no sangue e no cérebro, o que que a gente observa? Que no placebo, né, há uma maior quantidade de cocaína no cérebro, enquanto no animal vacinado no sangue, mostrando que os anticorpos foram capazes, então, de reter a cocaína no sangue, tá? Só que qual foi a etapa subsequente? Todo esse teste que foi feito inicialmente, eles foram utilizados com recipientes que não eram aprovados para uso humano, inclusive o adjuvante também, que não é aprovado para uso humano, só para estudo pré-clínico. E foi aí que eu, junto com a minha aluna de mestrado, com a Bruna, fomos trabalhar numa formulação farmacêutica. Para atender requisitos regulatórios, esse trabalho também já está publicado. Uma das primeiras etapas que nós fizemos foi exatamente o quê? Avaliar se havia reprodutibilidade entre os lotes produzidos. Então, aqui a gente vê
uma imagem dos três, da análise de ressonância magnética nuclear, dos três lotes, mostrando uma reprodutibilidade nas moléculas, né, nos lotes que eram produzidos. Na sequência, a gente fez alguns estudos de iniciais, onde que a gente queria avaliar o quê? Qual que é a termoestabilidade dessa molécula? Então, quem trabalha com medicamento sabe que é um dos pontos que é importante a gente saber a estabilidade térmica. Até mesmo quando a gente fala de uma vacina, se você vai precisar de uma cadeia fria ou não. E o que a gente observou é que essa molécula ela começava a degradar ali em torno de 246. Então, ou seja, é uma molécula extremamente termoestável. Nós observamos um ruído aqui, que possivelmente é em virtude da presença de água ou algum solvente residual que precisava ser controlado aqui nos lotes e que apresentou uma variabilidade. Outro ponto que era importante era saber se essa molécula é amorfa ou cristalina. Então, foram conduzidos estudos com os três lotes de difração de raio-x, microscopia, e nós observamos que essa molécula é uma molécula amorfa, né, com halos difusos, e as imagens também, tanto de microscopia óptica como de eletrônica, forneceram indícios disso. Na sequência, a gente avaliou a solubilidade para tanto em solventes que pudessem ser utilizados para desenvolvimento do método analítico, como a acetonitrila, como para o desenvolvimento da formulação, como o álcool anidro e o álcool benzílico. E a partir disso, então, nós propusemos duas formulações. Uma era uma solução que virava suspensão, por quê? Porque o adjuvante que nós escolhemos foi o adjuvante que é um padrão ouro, que é o mais utilizado, que são os sais de alumínio, e aí nós testamos tanto na forma de fosfato como de hidróxido, e como esses adjuvantes eles estão na forma de suspensão, quando eles são adicionados à solução, no final eu tenho uma suspensão, e eu posso observar aqui as diferentes formulações, né? E o que nós observamos é que quando eu tenho fosfato, ela fica um pouco mais turva a suspensão, porque a concentração de alumínio no adjuvante na forma fosfato, ela é menor do que na forma hidróxido, então se eu tenho que adicionar mais adjuvante, eu tenho uma suspensão mais turva. E também a gente propôs uma nanoemulsão para avaliar se esse sistema nanométrico melhoraria a resposta na indução de produção de anticorpos. Então, também foram produzidos nanoemulsões, tanto com a forma hidróxido como fosfato do adjuvante. E essas formulações foram, então, caracterizadas. E nós observamos, então, que as nanoemulsões apresentaram um tamanho bem baixo, né, com um índice de polidispersibilidade, que é importante também para formulações intramusculares, subcutâneas, satisfatório. E a suspensão, na verdade, elas apresentaram tamanhos compatíveis com o do adjuvante. Então, o que a gente observa aqui, na verdade, são os dois adjuvantes, já que o ativo estava completamente solubilizado. E no potencial zeta, a gente via uma neutralização, processo de neutralização de carga, né? Porque a UFMGV4N2 ela tem uma carga positiva, então aqui a gente tem os tensoativos, apesar de serem aniônicos, normalmente é não iônico, mas acaba tendo uma carga superficial ligeiramente negativa. E quando eu adicionava o hidróxido de alumínio, que tem uma carga positiva, eu tinha uma redução desse potencial zeta. Quando era o fosfato, mantinha mais ou menos aqui. Então, o que a gente ouvia aqui era uma compensação de carga dos componentes. Com relação à osmolaridade, que é outro parâmetro importante quando a gente avalia formulações para aplicação intramuscular, subcutânea, endovenosa, a gente observou que as nanoemulsões tinham uma osmolaridade muito próxima, né, a do plasma, que é importante para evitar dor, sensação de queimação, mas as suspensões tinham uma osmolaridade mais alta, em virtude até mesmo dos recipientes que foram utilizados, mas é uma osmolaridade aceitável, né, presente em vários produtos comerciais, principalmente levando em conta o volume de uma vacina, que é um volume baixo. Então, uma vez feita toda essa caracterização inicial,
nós conduzimos os estudos em vivo, tá? Com um esquema de 5 doses, e observamos, então, a indução de anticorpos. E, para nossa surpresa, a gente não viu diferença quando nós comparamos as duas formulações, mas que sempre em ambas formulações, na formulação com o sal de alumínio na forma de fosfato, a resposta de indução foi muito maior. E por que isso? por, por conta de interação, né? Então, assim, é inclusive uma exigência regulatória da Anvisa a avaliação da interação antígeno-adjuvante. Então, como o adjuvós, o fosfato de alumínio, ele tem carga negativa em pH fisiológico, e a V4N2 tem carga positiva, você tem uma interação maior antígeno-adjuvante, permitindo, então, um maior reconhecimento, uma maior imunogenicidade, reconhecimento pelo sistema imune. Então, nós optamos por seguir com a suspensão, com a Dijufós. Por que a suspensão? Porque é uma formulação mais barata de se produzir em comparação com uma nanoemulsão, e isso pensando já no mercado de você conseguir levar esse produto para trazer um pouco mais de conforto nesse processo de tratamento da dependência química. E aí nós comparamos, então, 2 doses do ativo, mantendo o mesmo esquema vacinal, e nós observamos, assim como foi observado no trabalho inicial do Leonardo, com a formulação que não era uma formulação farmacêutica, que a menor dose ela induzia uma maior produção de anticorpos quando comparado com a maior dose. E quando a gente avaliava a especificidade, nós observamos que, quando comparado a formulação farmacêutica com a formulação com adjuvante de front, que é um adjuvante que ele é potente, mas que ele não é aprovado para uso humano, a gente tinha uma especificidade similar entre os dois. E quando repetimos a avaliação, né, utilizando a cocaína radiomarcada, nós observamos exatamente o que mostrava os dados de quantificação. Então, no animal tratado com a menor dose, a gente observou bem menos cocaína no cérebro em relação à maior dose e em relação ao animal vacinado com a formulação placebo, que é o que a gente observa aqui na contagem também. Então, a captação da radioatividade no animal com a menor dose foi a menor de todas. Na sequência, então, nós fomos conduzir os estudos de segurança e imunogenicidade em primatas não humanos. Então, esse estudo foi conduzido pelo aluno de mestrado, pelo Brian, sob orientação do professor Frederico e da professora Mayla, ambos da Faculdade de Medicina, também da UFMG. Esse trabalho também já está publicado. Então, foram utilizados 5 saguis adultos, 3 fêmeas e 2 machos, mantendo o mesmo esquema vacinal. Aqui a gente usou a dose maior, por quê? Porque como nós estamos querendo avaliar a segurança, normalmente se utiliza a maior dose, porque é o que seria mais crítico, e foram avaliados vários parâmetros, como peso, consumo, temperatura, enzimas hepáticas, renais e exames bioquímicos. E o que nós observamos é que, para todos esses parâmetros, peso corporal, ingesta alimentar, temperatura, não houve diferença significativa, né? Aqui é mais difícil de avaliar, mas esse trabalho está publicado para quem tiver interesse de ver mais de perto esses resultados. Não houve diferença estatística em nenhum desses parâmetros sanguíneos e bioquímicos avaliados. Onde que nós observamos uma diferença, né? Quando a gente foi avaliar a morfologia, o que a gente observou é que nos animais vacinados, né, a gente observava, então, no local de aplicação, agregados de linfócitos e plasmócitos, que é esperado, né, um achado comum quando a gente avalia locais de injeção de vacina, que mostrando, inclusive, é desejável um tecido linfóide aí, indicativo de uma resposta imune. Quando a gente avaliou os linfonodos e baços, também eles estavam com resultados, né,
nos linfonodos, a gente tinha aí um aumento de celularidade, assim como no baço, que é compatível com uma produção de resposta imune pós-vacinação. Na medula óssea também observamos um aumento da celularidade, aí, indicando uma renovação dos constituintes das células sanguíneas. E no fígado veio uma surpresa, porque nós observamos o quê? O lumen dos ductos biliares distendidos, né, por conta da presença de trematóides. Por quê? Porque os saguis, eles são predadores de lagartos e moluscos, e eles acabam sendo hospedeiros acidentais desses trematóides. Então, mas a gente viu esse achado, mas nenhum sinal, nenhum dos animais ele tinha sinal clínico, bioquímico de lesão, ele só tinha realmente esse parasitismo aí. Já no rins, a gente observou umas lesões renais leves, mas que não comprometeram a função renal. E aí também, para quem já trabalhou com estudos em primatas não humanos, tem um ponto que é importante a gente ressaltar, que esses animais, é um estudo muito controlado, né? Tem todo um critério muito grande de aprovação, e esses animais, eles passam por vários estudos clínicos. Então, esses animais que eles foram avaliados aqui, eles já tinham passado em estudos clínicos, não, pré-clínicos, eles já estavam no terceiro ou quarto estudo pré-clínico dele. Então, a gente não sabe se isso já veio, né, de outros estudos pelos quais esses animais tinham passado, mas de qualquer forma não comprometeu a função renal. E a gente avaliou também nesses animais a indução de anticorpos anticocaína, nós observamos que foi induzido, e quando a gente avalia aí a especificidade, a gente também foi possível observar uma especificidade desses anticorpos pela cocaína. Como perspectiva, né, desse trabalho, a gente tem ainda um caminho bom a ser conduzido. Eu acho sempre importante falar, porque acaba que é um assunto que ele é sensível, né? E a gente recebe muito e-mail das pessoas interessadas em ser voluntários. Há um caminho regulatório que ele precisa ser seguido para trazer segurança nesse teste, isso é um ponto importante. O outro ponto que também é muito importante é que essa vacina é uma vacina terapêutica, ela não é profilática, então ela é para ser utilizada em pacientes que estão sob tratamento da dependência química. Então, nesse sentido, ela vai dar um apoio nesse processo. Então, por que um apoio? Porque às vezes o paciente ele está sob tratamento, se ele estiver vacinado e tiver uma recaída, ele não vai conseguir ter o sistema de recompensa ativado, porque os anticorpos vão mitigar a passagem da cocaína para o cérebro, e com isso você não tem o sistema de recompensa ativado, você tem um tempo para pensar em outras formas de recompensa, né, que sejam mais saudáveis. Então, por isso que o paciente ele tem que estar em tratamento. Então, a gente ainda tem que produzir, né, essa molécula em laboratórios, BPLs, fazer as caracterizações complementares que a Anvisa solicita, não só da UFMGV4N2, como dos intermediários de síntese, é uma exigência regulatória, incluindo solventes residuais. A gente tem a análise teórica finalizada, mas tem que testar. Finalização de todos os métodos analíticos para quantificação e avaliação de impureza, a avaliação do impacto de outros adjuvantes, como o CT-VAD, que foi desenvolvido no CT Vacinas e é o adjuvante que é utilizado na Spintec, que está em estudo clínico, e avaliação de doses intermediárias, porque eu estava um pouco antes até conversando sobre isso com o professor Marco Antônio, é a dificuldade que às vezes a gente tem de fazer a transposição, né, da dose que se utiliza nos estudos pré-clínicos para os estudos em humanos. Bem, essa molécula ela
foi patenteada tanto nacional como internacionalmente, ela é de titularidade da UFMG e da FAPEMIG, né? Aqui só complementando, né, daquela história inicial, onde que foi falado que a demanda inicial era para testar em grávidas. Então, sim, o professor Ângelo também sintetizou a vacina do professor Janda, e o professor Frederico, junto com o aluno dele de doutorado, Paulo, foi testado em ratas grávidas, e o que que nós observamos? Nós observamos que foi possível, sim, proteger os fetos dos efeitos deletérios da cocaína, e que foi possível, inclusive, passar os anticorpos da mãe para o recém-nascido através do leite materno. Então, os neonatos, eles não apresentavam a síndrome de abstinência dos neonatos cujas mães não foram vacinadas somente com a formulação placebo. Eles não tinham a hiperlocomotividade dos animais, os bebês, né? Eles não tinham a hiperlocomotividade em relação aos não vacinados. Então, foi sim, né? Então, a hipótese foi testada e ela foi positiva. Então, a gente também pretende avaliar a Calix coca nesse modelo de grávidas. E eu gostaria, né, para finalizar, agradecer todos os pesquisadores, porque um trabalho desse tamanho, existem muitos pesquisadores envolvidos, vários alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica, todos os laboratórios que foram envolvidos, aos órgãos de fomento, e também emendas parlamentares, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e um agradecimento aqui também especial à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, por permitir que tenhamos aí a oportunidade de discutir um pouco desse assunto tão importante. Obrigada. Obrigado, professora Gisele, excelente palestra. Eu já venho acompanhando o trabalho de vocês há bastante tempo, desde que foi a primeira apresentação do Simpósio Internacional de Imunobiológicos no Rio de Janeiro, das suas alunas, na verdade foram suas alunas que estiveram lá presentes. E nós temos duas questões, por enquanto, né? Uma é um agradecimento, né? Agradeceu a sua palestra, foi bastante esclarecedora. E a Melinda Diniz, né, parabeniza pelo trabalho. É um estudo muito interessante e com grande impacto social. Então, ela gostaria de saber se, ao diminuir a concentração de cocaína no cérebro pela vacina, o indivíduo pode aumentar o consumo da droga e chegar a um quadro de overdose. Pois é, tem várias perguntas para as quais a gente não tem resposta, mas a vacina anticocaína, na verdade, ela surgiu, foi justamente de quadros desse, quando os psiquiatras começaram a observar que alguns pacientes consumiam doses absurdas de cocaína e não entravam em quadro de overdose, enquanto outros consumiam uma quantidade muito menor, entravam num quadro de overdose e muitas vezes iam a óbito. E quando eles começaram a observar isso, eles viram que esses pacientes que não entravam em quadro de overdose, eles não entravam porque, por algum motivo, o organismo deles conseguiu reconhecer a cocaína e produzir anticorpos anticocaína. Então, assim, é, é, não sei, é uma resposta que a gente não sabe. Por isso também que não é, eu falo assim, não é uma panaceia, não é algo que vai resolver o problema, é algo que vai somar nessa caminhada tão difícil que é se libertar do vício. Então, por isso também que o paciente tem que estar sob tratamento. Eu falo assim, às vezes quando eu vou conversar, eu penso, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. É claro que a gente está falando de vícios completamente diferentes, né? Mas se eu pensar que eu vou comer um chocolate e aquilo não vai me dar prazer, eu vou ter que pensar em outra coisa que me dê prazer, né? Então, a ideia é mais ou menos, tomadas as devidas proporções, seria isso. O paciente ele está sob tratamento. E uma vez eu conversando
com uma pessoa que é dona de uma clínica. Ele falou assim: olha, uma das coisas mais difíceis que a gente tem no tratamento é depois do processo de reabilitação, de ressocialização desse paciente. Porque às vezes, na primeira saída da clínica, ele utiliza a droga e não chega nem a chegar em casa. Ele pela rua ele fica. Então, se esse paciente está sob tratamento, e nessa primeira saída ele tenta, mas ele não consegue o prazer, ele vai ter um respiro ali, um momento de pensar como ele pode tentar, de repente, uma outra forma mais saudável, né, de combater essa ânsia, essa fissura por prazer. Então, realmente, essa resposta a gente não tem. E nós, é só quando chegarmos no estudo clínico que nós vamos começar a temperar isso tudo e ver quão benéfico ou quanto ajuda o paciente nesse processo. Gisele, a Raquel Oliveira, né, excelente trabalho, palestra, parabéns, né, professora Gisele e equipe. Rodinei Rivero, parabéns pelo trabalho, esse trabalho abre muitas possibilidades terapêuticas. E a Raquel faz uma pergunta, né, qual foi o maior desafio no desenvolvimento da formulação? O fármaco parece ser muito lipofílico, é o que ela fala. É, o fármaco é bastante lipofílico. Então, por isso que é importante caracterizar, né? Então, esses estudos que a gente chama de pré-formulação, para compreender um pouco mais as características do ativo. Então, nesse caso, a gente utilizou recipientes que poderiam aumentar a solubilidade. Até nisso é um desafio, porque quando a gente está desenvolvendo uma formulação para uso tópico ou oral, você tem uma gama de recipientes que você pode utilizar muito maior do que quando é o desenvolvimento de uma formulação parenteral, porque os recipientes que são aprovados por essa via são muito menos. A gente está falando assim de 10% do que normalmente se tem de opção quando você está, né, para outras vias, porque o recipiente tem que ter um nível de pureza extremamente elevado. Então, realmente, esse foi um desafio mesmo, mas foi possível. Tem gente perguntando já, Gisele, por favor, é possível se inscrever para ser voluntário para o tratamento? Não, a gente tem uma demanda muito grande, mas assim que nós conseguimos cumprir todos os requisitos regulatórios da Anvisa para aprovação de um estudo clínico, aí assim como foi feito com a Spintec, vai haver uma divulgação para inscrição de voluntários. E aí tem que ser um estudo controlado, o paciente tem que estar sob tratamento, ele tem que ter a vontade de largar o vício. Tá ótimo. A Cristiane Lubert pergunta: o escalonamento da produção já está sendo estudado? O escalonamento da produção quando for produzido os lotes pilotos em BPL, a gente tem um escalonamento, mas quando a gente fala com vacina, isso não é tão crítico assim de quando a gente fala de uma formulação tópico-oral, porque quando a gente fala de uma formulação tópico-oral, ou mesmo de alguns parenterais, o volume que o paciente recebe, às vezes, é muito grande. Quando a gente fala de vacina, eu estou falando aí que o paciente vai receber um volume de no máximo 1 ml, né, para cada dose. E são estudos mais controlados, então a gente vai começar ali normalmente com no máximo 30 pacientes na primeira etapa. Então, assim, nesse momento não é algo muito crítico de se pensar, não. Assim, quando a gente compara, né, tomando as devidas proporções para uma formulação tópica, uma formulação oral. Mas a gente é algo que realmente vai precisar ser pensado. A Maria Luísa Costa fala, né, é muito gratificante saber que existem profissionais no Brasil que desenvolvem vacinas, não só voltadas para vírus, mas para uma doença com vício que, além de afetar o usuário, afeta também o feto. Parabéns pelo excelente trabalho, gratidão por compartilhar conosco.
Ainda, com base no histórico do desenvolvimento dos medicamentos, qual é a estimativa do tempo para essa vacina estar disponível para o uso? A pergunta do Wagner Silva de Loyola Reis. Pois é, no momento nós temos trabalhado muito com diferentes projetos para conseguir recurso. Então, a gente está com o projeto parado por falta de recurso, porque é, 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 a gente ainda não tem nenhum recurso em conta para dar continuidade. E acaba que quando a gente fala de vacina, tudo é muito caro. Então, nós estamos caminhando aí para conseguir viabilizar a chegada dos recursos para conseguir dar andamento nesse projeto. Então, somente a partir disso que será possível nós termos um cronograma mais bem estabelecido. Uma pessoa que entrou como anônimo, ela pergunta, por ser altamente lipofílico, não é ótimo que há uma ótima absorção e metabolização? Desculpa, eu não entendi a Ele pergunta. pergunta, né? Porque por ser lipofílico, não é ótimo para já ter uma ótima absorção e metabolização? Isso a É cocaína porque pura, mas não. a gente na vacina, primeiro a gente tem que colocar o compartimento, o nosso corpo, né? Se eu vou aplicar no intramuscular subcutânea, é, é, a gente precisa biodisponibilizar. Então, eu coloco num veículo que ele é aquoso. Então, o primeiro ponto é esse. Então, normalmente, se eu tenho para aí um ativo lipofílico, ele dificulta muito o nosso processo. É tanto que muitas vezes a gente tem que nanocarrear, né? Porque aí você diminui, você encapsula para conseguir tornar biodisponível. Nesse caso, foi possível, né, utilizando, inclusive, recipientes e uma solução, mas o fato de ser lipofílico aí, ele complica bem o trabalho de quem está desenvolvendo a formulação. Para alguns aspectos, realmente, o que você está falando é muito importante. Então, dependendo da via que a gente vai estar trabalhando, a interação, por exemplo, até mesmo se eu estou um medicamento por via tópica, né, dependendo das características dele, nem é tanto a lipofilicidade, mas a interação com membranas, você consegue uma permeação maior. Isso também acontece para medicação oral também. Mas para parenteral, intramuscular, subcutânea, endovenosa, o fármaco ser lipofílico dificulta muito, porque esses compartimentos, eles são mais hidrofílicos. Então, isso é uma dificuldade. A Itassara fala com excelente palestra, Gisele. Raquel Lopes, será que os vacinados vão buscar drogas mais fortes, visto que os efeitos da cocaína não serão mais os efeitos esperados, né, que eles querem? É uma pergunta difícil. Até em cima disso também a gente já está estudando o desenvolvimento de vacinas para outras drogas, e a ideia é talvez de depois a gente conseguir caminhar com uma vacina polivalente, onde ela não induz anticorpos somente para cocaína, para tentar combater outras rotas de fuga relacionadas também a drogas ilícitas. Então, esse é uma preocupação que a gente tem. Por isso que, mais uma vez, é importante reforçar, ela não é uma vacina profilática, igual uma vacina de gripe, né? De influenza, que você toma vacina para, se você for infectado com o vírus, seu organismo já ter anticorpos e combater. Ela é uma vacina terapêutica, então o paciente tem que estar sob tratamento, ele tem que estar motivado a se livrar do vício. A Daniela Paixão Cavalcante pergunta, parabéns, fala, né, primeiro, parabéns, trabalho muito cuidadoso. E ela gostaria de saber sobre a imunogenicidade do carreador sem a cocaína. Como fica a resposta imune? Não competiria com a resposta voltada à cocaína? Na verdade, essa é uma das grandes vantagens do calixareno, porque muitas vezes você usa um carreador biológico e aí você desenvolve anticorpos também contra aquele carreador.
quem toma vacina, por exemplo, a vacina, por exemplo, da AstraZeneca da Covid, quem tomou, às vezes, a segunda dose foi pior do que a primeira, né? Porque eu tinha ali um carreador viral, seu corpo desenvolve anticorpos contra aquele vírus. Quando você toma a segunda dose, você tem ali anticorpos também com relação ao carreador. Nesse caso, que é o que a gente viu quando a gente avaliou a especificidade de anticorpos, a gente conseguiu anticorpos com especificidade muito alta, talvez por essa característica, que é uma molécula grande, né? Ela é tipo um cálice, então eu tinha cocaína exposta, então eu tenho, ela ajuda o organismo a enxergar aquela molécula pequena como várias, e aí induzir uma imunogenicidade, mas sem ter, talvez, vamos colocar assim, uma reação cruzada, né? Um estímulo de produção de anticorpos contra os calixarenos. A Raquel Lopes fala efeitos da cocaína. Seria o efeito da cocaína na vacina? Não. Acho que é isso que eu Não, entendi. Não, né? A não. dose é muito Porque pequena, né? a cocaína, você tem o efeito dela, porque ela é uma molécula pequena, então ela passa rapidamente para o cérebro. Ela, na vacina, ela está ligada. Então, ela é uma molécula muito grande. Então, ela não consegue passar pela barreira hematocefálica. Inclusive, é exatamente por conta disso que, quando o anticorpo opsoniza a cocaína, a molécula fica grande e aí você não consegue passar pela barreira hematoencefálica. Na verdade, ela completou a pergunta que ela tinha feito, mas você já respondeu também as duas coisas. O Wagner, que tinha feito a pergunta anterior, também agradece. Obrigado pela resposta. A Daniele faz outra pergunta. Em seres humanos, você prevê quantas administração, quantos boosters da dose? Pois é, um dos estudos que estão previstos agora no pré-clínico é a gente avaliar diferentes outros adjuvantes para ver se a gente consegue aumentar a resposta imune. Aí, com isso, a gente consegue espaçar mais a dose. Mas lembrando que isso é um estudo pré-clínico. Então, quando for para humanos, isso vai ter que ser reavaliado. Infelizmente, a gente não consegue essa transposição assim na verdade, quando a gente muda de um estudo pré-clínico para o clínico, muitas vezes é muito diferente. Então, vamos precisar adaptar. A Elda agradece, parabeniza pela palestra. E o Wagner faz outro possível. É possível fazer doação para ajudar a custear o projeto? Eu acredito que não. A gente até isso com a reitoria, aparentemente, assim, a pesquisa a gente precisa eu acho que nesse momento não é possível. Essa é uma possibilidade que a gente já tinha até discutido, mas por enquanto a gente está dependendo de órgãos de fomento, financiamento do governo. Tá. IASA Mota, parabéns pelo trabalho. Aqui é a Laísa Mota, estudante da Fiocruz, que está desenvolvendo uma monografia sobre o Cactococa. Gostaria de saber se estão pensando em relação à migração dos usuários dessa substância para outras mais fortes, como a K9, por exemplo, visto que a cocaína possui altíssima atuação na homeostase do sistema nervoso central. Aí entra naquela pergunta que a gente já falou, né? Na verdade, nós estamos realmente pensando em outras vacinas para justamente ter uma vacina polivalente para tentar cercar por esses outros caminhos, sim. Tá. A Regina, Regina Esquivoleto. Vocês pensam em fazer parceria com a indústria farmacêutica? Já tiveram? Sim, sim. Essa vacina ela está patenteada, então a UFMG, o CTIT, que é o NIT, né, o Núcleo de Inovação da UFMG, pensa sim em abrir para licitação pública para as empresas interessadas concorrerem, né? Porque aí tem que ser por licitação pública. Tá. A Itassara Gomes Farias Nobre pergunta: e pela habilitação transdérmica?
Pensou em fazer alguma coisa? A gente não acho. Para vacina, isso é mais complicado. Eu, não- aí eu peço desculpa pela minha ignorância, mas eu nem nunca vi uma vacina de administração transdérmica, não. Já existe dispositivo, mas nenhum deles foi ainda liberado para uso, né? Registrado ainda. A É, aplicação de nanoagulhas foi feita pelo Japão, mas até agora nenhuma foi licenciada. é. Uma via que a gente pensa, mas ela tem suas dificuldades, é a administração intranasal de vacinas, né? Então, assim, é uma possibilidade. Primeiramente, parabéns a Beatriz, né? Primeiramente, parabéns pela palestra. Você já tem em mente as especificações para saber quais pessoas poderiam se beneficiar dessa vacina? Como, por exemplo, que tipo de pessoa dependente encaixaria no perfil? É, tudo nós vamos tatear, mas como eu já falei, o paciente tem que ser um paciente, não é uma vacina de posto de saúde, é uma vacina de clínica, então o paciente ele teria que estar num programa para se livrar do vício. O Dante Alário faz a pergunta: por ser lipofílica, não valeria a pena uma formulação lipossomal? O lipossoma, na verdade, assim, a gente usa muito, às vezes, para ativo hidrofílico, né? Poderia ser usado para lipofílico também, ali ele ficaria na membrana, mas qual que foi o nosso pensamento quando a gente desenvolveu a formulação? É tentar desenvolver uma formulação sob o ponto de vista produtivo menos complexo possível, para não só facilitar a transposição para a indústria, como também o custo. Por quê? Porque o ativo ele já vem de uma rota sintética longa, são várias etapas, então ele já tem um custo relacionado a ele. Então, era minimizar o custo da formulação para que o produto final conseguisse chegar ao mercado com um preço mais baixo, de forma a democratizá-lo da melhor maneira possível, para que mais pessoas que estivessem dependendo, né, ou pudessem se beneficiar da vacina, tivessem acesso de maneira mais facilitada. Inclusive, foi por esse motivo também que quando a gente avaliou a nanoemulsão e a suspensão, né, a solução que depois acaba virando uma suspensão quando é adjuvante, a gente viu que não tinha diferença na indução de anticorpos, nós acabamos optando por usar a formulação que, sob o ponto de vista de produção, ela é mais simplista, mais barata. Outra pessoa pergunta, ela entrou como anônimo, né, professora? Então, é para quem está em tratamento não sentir abstinência e, se tiver recaída, não ativar o efeito. É isso que a pessoa Na perguntou. verdade, o paciente tem que estar em tratamento. Esse é um pré-requisito. Ele tem que estar em tratamento, porque, como vários de vocês levantaram, e é uma preocupação nossa também, se ele não tiver em tratamento, se ele não tiver motivado, se no momento que ele tiver uma recaída e ele, por conta da vacina, ele não tiver o mecanismo de recompensa ativado, ou seja, ele não sentir prazer com a cocaína, ele não tiver um suporte para respirar e falar: opa, eu não quero voltar para essa vida agora, vamos tentar outras formas de compensar essa fissura, né? Aí ele pode procurar outros tipos de drogas ou até mesmo testar, né? Quanto de cocaína eu posso usar até conseguir ter algum prazer. Essa também é uma resposta que a gente não tem. Então, o paciente tem que estar em tratamento e motivado. Cristina Viana parabeniza pelo trabalho e a palestra, né, e agradece à professora Gisele, né, pelo excelente trabalho. É, Ivana, se o carregador não é imunogênico, como podemos pensar em uma resposta oral adequada contra o apteno?
Na verdade, o carreador, qual que é a ideia dele? Ele permite, ele expõe as moléculas de cocaína para o sistema imunológico. Então, cada molécula do calixareno, ele tem 4 moléculas de cocaína expostas para apresentá-lo para o sistema imune. Então, essa é a ideia, dessa forma que ele consegue fazer com que o sistema imunológico passe a reconhecer a cocaína. Eu não sei se eu respondi a pergunta. O apteno sozinho não tem resposta imune, né? É só ligado ao Não, correador. Então, por isso ele chama apteno. Então, a gente tem que sempre isso lembrar ele em chama relação a apteno. isso, né? A Patrícia Fiorino agradece, obrigado pela palestra, né? E acho que encerramos aqui as perguntas do chat. Agora eu tenho algumas perguntas. Tá, deixa eu ver voltar as perguntas aqui. A Júlia fez a pergunta seguinte. Acredito que os pacientes em tratamento estariam em centros de reabilitação. Logo, lá não teria acesso a vacinas, a vacina. Entraria nesse caso ajudando na abstinência, correto? Não, não, nos centros, nas clínicas, nos centros, sim. A ideia da vacina é ser aplicada nas clínicas e nos centros. Então, o paciente que em tratamento nos centros que quisesse receber a vacina, poderia ser vacinado, sim. Ela não é uma vacina de ser aplicada em posto de saúde, em farmácia, em clínicas e centros, sim. É, a outra pergunta do Pablo, né? Parabenizo pela apresentação e relevância do trabalho desenvolvido. Qual seria a duração do efeito imunizante da vacina? Nesse caso, seria em primatas ou em camundongos, né? É, Você já fez esse isso a teste? gente não sabe, porque o que acontece a vida do camundongo, do rato, é muito curta, né? E assim, no primata a gente queria ter a avaliação, depois fazer essas avaliações morfológicas. Então, a gente teria que acompanhar. Realmente não dá para saber. Até mesmo porque, quando a gente fala de vacina também, por isso que a gente queria testar outros adjuvantes. Quando você muda o adjuvante, você pode otimizar a resposta imune, a memória imunológica, então tudo isso pode variar. Então, eu acho que é o tipo de resposta que nós só vamos ter quando nós começarmos os estudos clínicos. Temos uma última pergunta, né? E a gente vai fechar as perguntas agora, porque já está encerrando a hora. É a Júlia. Professora, se a imunidade da cocaína passaria para o neonato, por que não aplicar também direto neles, a vacina, no caso? Na verdade, voltamos mais uma vez, ela não é uma vacina profilática, ela é uma vacina terapêutica. Então, o que acontece é porque, às vezes, a grávida, por mais que ela queira proteger o filho, ela, às vezes, por conta da fissura, do vício, ela acaba consumindo a droga. Então, uma vez que ela, em tratamento, se permita ser vacinada, o que é que vai acontecer? Se ela tiver uma recaída, se ela consumir a droga, você mitiga o risco da cocaína passar, porque a cocaína passa pela barreira placentária. Então, ela chega no feto. Eu já conversei, assim, um dos grandes problemas que tem em Belo Horizonte, né? De fetos, bebês de mães viciadas, porque eles nascem com síndrome de abstinência, não tem medicação na dose adequada para eles, assim, é muito triste. Então, se a mãe se propuser a ser vacinada, você minimiza ou mitiga o risco dessa criança nascer dependente, com essa crise de abstinência, e com todos os problemas relacionados ao uso da cocaína, né? Então, é nesse sentido. Professora Gisele, eu agradeço muito a sua participação, né? A oportunidade de ouvir mais uma grande palestra
e saber da necessidade social que nós temos de diminuir o vício. Evidentemente, o vício não acaba se a pessoa não assim desejar, né? Nós temos visto isso, mas também sabe que é uma luta constante. Para quem conhece pessoas, quem já conviveu com pessoas viciadas, é uma felicidade muito grande, o convívio social e é que acaba levando a pessoa novamente ao vício. Queria muito te agradecer, excelente trabalho. Espero que receba logo financiamento para a conclusão dessas pesquisas. É o mais importante, o governo federal tem interesse, acredito eu, as pessoas, a sociedade está se mostrando interessada, a indústria está se mostrando interessada também. Então, eu espero que em breve consiga ir adiante com esse seu trabalho, que é muito bom. Eu deixo a senhora para fazer as palavras finais. Muito obrigado. Bem, eu agradeço, professor, o convite, né? Um prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que nós temos muito prazer em desenvolver. Também esperamos que em breve possamos ter recurso para dar continuidade, né? Para trazer um pouco mais de alento para as famílias e para os dependentes que estão aí, né, na luta para largar o vício, porque eu acredito que todos nós conhecemos alguns casos próximos, né, porque são inúmeros. Então, eu só tenho gratidão pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos. Boa noite.